Olá, pessoal. Meu nome é Roberto Gu, sou empresário, engenheiro formado pela USP, com pós-graduação em administração de empresa pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e eu sou um aficionado pela história em geral, inclusive do Brasil. Mas tem uma parte da história que eu sou apaixonado, que é a Segunda Guerra Mundial. Mas por que esse fascínio? Vou contar para vocês. Quando eu tinha 6 anos de idade e ainda morava em Taiwan, minha terra natal, no Extremo Oriente, uma noite a minha mãe me contou uma história real que ela passou quando ela tinha 12 anos de idade. Era dezembro de 1944, em plena Segunda Guerra Mundial. E Taiwan estava sob o domínio japonês e, portanto, era um alvo potencial dos americanos. Era um dia de domingo, dia claro, com sol, a maioria das pessoas estava dentro das suas residências e, de repente, os alto-falantes instalados em toda a cidade começaram a anunciar que aviões inimigos estavam vindo em direção ao país. E talvez a cidade de Kaohsiung, cidade onde ela morava, pudesse ser alvo de um bombardeio, pelo fato de ela ter um importante porto. E alertavam as pessoas para correr para os abrigos antiaéreos, mas ao mesmo tempo diziam para as pessoas não entrarem em pânico e só começaram a correr quando os sinais de alerta começarem a soar. A minha mãe morava num pequeno edifício de 3 pavimentos, junto com a família, constituído pelos pais, no caso meus avós, ela, mais 2 irmãs menores, uma de 10 e outra de 8 anos de idade, além de um irmãozinho de 1 ano, que era um bebê. As pessoas começaram a amontoar na entrada da porta de saída. E nesse meio termo, a minha mãe percebeu que minha avó estava com um bebê no colo e deu uma sugestão para a mãe dela. Falou: mãe, por que a gente não leva o bebê no quarto e amarra ele nas costas para você poder correr melhor? E ela falou: tem razão, vamos lá, eu te ajudo. Então entraram ela, minha avó e o nenê no quarto. Aí começou a atar o nenê nas costas da minha avó. Nesse ínterim, os alarmes, as sirenes de alerta começaram a soar, avisando de um ataque iminente. Só que teve um problema. O operador de alarme também não tinha experiência. Como a cidade nunca foi bombardeada, ele acionou o alarme muito tarde. Porque quando as sirenes começaram a soar, os aviões já tinham chegado. E a primeira leva de aviões, caças, começaram a fazer voos rasantes pela cidade e começaram a metralhar todo mundo que estava se movendo. E o ruído era infernal. O estrondo que os aviões faziam em voos rasantes quebrava os vidros, fazia aquele barulho tremendo. As pessoas começaram a gritar de desespero e tal. Quando a primeira leva de aviões passou, chegaram os aviões bombardeiros e começaram a despejar milhares de bombas sobre a cidade. As bombas explodiam os prédios e a terra tremia toda. E de repente, uma das bombas caiu bem no meio do prédio e explodiu todo. A pequena edificação desabou toda. Mas durante o desabamento, vigas e pilastras escoraram aquele quartinho e impediu que as lajes de cima esmagassem as pessoas que estavam embaixo. Depois de algum tempo, fez um silêncio mortal e tudo escureceu. Elas não sabiam o que estava acontecendo. Ficaram aguardando, até anoitecer, quando equipes de socorro conseguiram resgatá-las daquele local. Foi aí
que elas perceberam que elas eram os 3 únicos sobreviventes desse bombardeio. Morreram todos daquela edificação. Vizinhos, amigos, o pai dela, no caso, meu avô, e 2 irmãs, no caso, minhas 2 tias. Esse relato que ela me fez, quando criança, me marcou profundamente. Aí, quando eu comecei a ler, aprender a ler, já no Brasil, eu comecei a me interessar em ler tudo quanto era sobre a Segunda Guerra Mundial e a falar sobre esse assunto. E eu continuo lendo até hoje. Já li centenas e centenas de livros, já vi centenas e centenas de documentários e filmes. E muita gente falava para mim: Roberto, por que você não fala para mais gente sobre esse assunto que você conhece tanto? Por isso que eu resolvi criar esse canal para falar sobre as lições da Segunda Guerra Mundial. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta e inscreva-se no meu canal. E até a próxima. Ok? Obrigado.